Olá, eu volto aqui falar com vocês para tratar um pouco sobre essa última decisão que determinava o bloqueio do Facebook. Para falar um pouquinho dessas diferenças em que se teve nesse caso com os casos de bloqueio do WhatsApp. Bom, primeiro que esse do Facebook não teve essa grande repercussão igual aos demais, porque o bloqueio não chegou, a suspensão não chegou a ser efetivada, né? O Facebook foi e cumpriu a ordem. Bom, a primeira questão que é importante a gente frisar é que, diferentemente dos casos do WhatsApp, essa ordem agora veio da Justiça Eleitoral. Então, cai por terra aquela argumentação que se tinha acerca do cabimento ou não da suspensão, né, do bloqueio, com base no artigo 12 da Lei 12.965 do Marco Civil da Internet, que falava que que gradua ali as sanções cabíveis em caso de descumprimentos ali da política de tratamento ou até mesmo da legislação nacional, que obviamente é um descumprimento, seria também cabível em caso de descumprimento de ordens judiciais. Então não há que se falar mais nesse caso sobre esta questão, uma vez que a ordem de suspensão ela vem com fundamento na Lei 9.504 de 97, Lei Eleitoral, lá no artigo 57i, que fala que, havendo descumprimento da legislação eleitoral, ou seja, permitir propaganda de cunho ofensivo, como de fato foi o que foi alegado pelo candidato a prefeito de Joinville, em Santa Catarina, pode o juiz determinar a suspensão por 24 horas do site, no caso aí, provedor de aplicações. Então, o fundamento para essa ordem de lei eleitoral, e entendo que é razoável sim, havendo descumprimento, porque o objetivo maior a ser protegido ali é sim a paridade de armas na lei eleitoral. Se você continua deixando se você deixa o conteúdo ofensivo permanecer online, certamente esse vai ser vai trazer uma vantagem devida para o outro candidato. Bom, outro aspecto é que nesse caso não estavam falando de compartilhamento de informações, era simplesmente uma remoção de conteúdo. E em relação à remoção de conteúdo, não sendo igual no WhatsApp, que era conteúdo de comunicações, não há discussão técnica sobre a viabilidade técnica. Ou seja, é claramente possível ao provedor de aplicações remover determinado conteúdo. E enquanto naquele caso do WhatsApp você discutia se havia uma necessidade de um cumprimento, se havia possibilidade técnica, uma vez que ele alegava o aplicativo que seria impossível por conta da criptografia ponta a ponta. Bom, e outra questão em relação à remoção do conteúdo, que eu acho importante trazer aqui, é a discussão da necessidade da URL, né? O Marco Civil, embora tenha vários julgados falando sobre essa necessidade da identificação da URL, ou seja, daquele endereço HTTP, o Marco Civil não fala nada sobre isso, ele apenas diz que a ordem judicial deve identificar de forma clara e específica o conteúdo infrator. Obviamente que na grande maioria dos casos a URL é o grande facilitador para essa identificação inequívoca. No entanto, não fala o Marco Civil nessa obrigatoriedade, até porque se assim fosse, há muitos aplicativos móveis que essa URL sequer é identificável, né? Ou seja, ela sequer, às vezes, sequer existe. Então, neste ponto, é importante registrar que a URL não é algo fundamental para essas ordens. Obviamente, até porque em muitos casos acontece que essa ordem, ela, às vezes quando vai copiar do navegador e coloca na petição inicial, ela vai com caracteres especiais. Ora, mas mesmo assim é permitido ao provedor, é fácil ele identificar qual que é o objeto da ordem. Então não é o fato de vir com esses caracteres especiais, então vai servir para motivação para descumprimento? Não, não pode ser considerado assim. Então a URL sim é um facilitador, mas não é obrigatório, e essa questão do Facebook ela não se baseia no artigo 12 do Marco Civil, e sim no artigo 57i da Lei Eleitoral, que é plenamente aplicável a casos de suspensão dos sites, como já ocorreram algumas vezes, inclusive com o próprio Facebook, em eleições passadas, né, em que não chegou a haver suspensão, mas ele chegou a ser ameaçado, mesmo antes do Marco Civil da Internet, a ter essa suspensão por conta via descumprindo ordens emanadas da Justiça Eleitoral. Tá bom? E é só isso por hoje. Vamos voltar aí semana que vem com mais alguma dica ou comentando algum fato relevante do direito digital. Obrigado.